porção de hoje, ela abrange os capítulos 6 e vai até o 9, versículo de número 35. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Êxodo, que nós vamos nos deter aí ao comecinho dessa porção, nessa noite. Êxodo, capítulo de número 6. A porção de hoje, ela tem um nome, né, que é até o iniciozinho do versículo onde que o Senhor fala, e apareci. Você vai ver aqui no primeiro versículo que nós vamos ler. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Êxodo 6, a partir do versículo de número 2. Deus falou com Moisés dizendo-lhe, eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Apesar de não me ter feito conhecer a eles pelo meio de meu nome, Yud-Rei, Vav-Rei, Adonai, também estabeleci com eles minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Até aqui. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, Pai. Queremos, Deus, receber de Ti a porção que o Senhor tem reservada para cada uma das nossas vidas nesta noite. Começa, Senhor Deus, do altar, vai até, Senhor Deus, as cadeiras, e das cadeiras vem até o altar, Senhor. Trabalha, Deus, de uma ponta a outra da Tua igreja nesta noite, Senhor, porque, Deus, é este o alimento que nós viemos buscar aqui. Nós queremos a Tua palavra, Senhor, ministrada no nosso coração. Queremos receber de Ti aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eis-me aqui, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor falando através da minha vida, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Teu Espírito, que é santo, Ele sim pode falar conosco nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Yeshua. Amém. Pode se sentar. Amados, a porção de número 13, que foi a que nós estudamos na semana passada, ela encerra de uma maneira assim, o pastor Dimas até comentou aqui, Moisés falando com Deus, né? Senhor, eu fui lá, eu falei com o faraó, mas em vez do negócio melhorar, o negócio piorou, Senhor. Como é que é isso? Porque nós estamos estudando em Êxodo agora, a parte, né, do povo de Israel, onde Deus levanta Moisés e leva ele lá de volta ao Egito, para que através da vida dele, através daquilo que ele vai falar, o Senhor possa operar ali, tirar o povo da escravidão. E na porção de número 13, Moisés começou a falar com o faraó. Só que as coisas não saíram muito da forma como se esperava, né? Pelo menos que o povo esperava ali naquele momento. E a porção ela acabou desse jeito, Moisés indo falar com o Senhor, poxa Senhor, não aconteceu, as coisas pioraram, e aí? Como é que nós vamos fazer? E essa porção, esses versículos que nós começamos hoje lendo, do versículo 2 ao 5 do capítulo de número 6, o Senhor ele vem falar com Moisés, e ele começa a dizer sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor fala com ele, olha Moisés, através de Abraão, através de Isaque, através de Jacó, eu não me manifestei a eles com o meu nome, porque é muito importante, amado, você saber que a palavra Deus não é o nome do nosso Deus. Existe um nome ao qual ele se chama, ao qual ele quer ser proclamado. E o Senhor vem mostrando aqui no iniciozinho da porção que não foi o nome dele que primeiro ele revelou lá atrás, mas ele começa mostrando para Abraão e depois Isaque e Jacó
uma das coisas em que ele é. E aí vem a palavra El Shaddai, que a gente gosta de falar, que a gente acha bonito, né? Que significa Deus Todo-Poderoso. E isso é uma das coisas que o nosso Deus é. Ele é todo-poderoso. E assim ele se manifestou para os patriarcas. Ele chama Abraão, fala para Abraão sair de um lugar que ele já estava estabelecido, leva Abraão para um local que ele nem imaginava, que ele não falou nem o nome para Abraão naquela época. E ali ele coloca Abraão naquele lugar. Através do poder de Deus, Abraão chega lá. E ali o Senhor se manifesta para ele, e a vida que Abraão leva, o Senhor vai abençoando ele, vai mostrando para ele o poder, e a palavra fala que Abraão foi muito abençoado, e justamente numa terra em que ele nem conhecia, o Senhor colocou ele ali. Depois, quando passa para o filho dele, para o Isaac, o Isaac também, ele viveu como peregrino nessa mesma terra. E ali Deus também se manifestou para ele como Deus Todo-Poderoso, de uma maneira tão tremenda, tão grande, que até os inimigos, os moradores ao redor ali, eles começaram a ter inveja de Isaac, né? Os filisteus começaram a olhar para Isaac e falar: nossa, esse homem ele planta, dá 100 por 1, como é que é isso? Então aquilo começou a suscitar até nas pessoas ao redor uma desconfiança, né? Quem que é esse homem? Quem que é o Deus desse homem? E ali Deus se mostra todo poderoso novamente. E aí nós chegamos em Jacó, e a história de Jacó, ela é marcada pelo Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque até o nome de Jacó, ele muda. A vida e a trajetória de Jacó são marcadas por Deus de forma poderosa mesmo. Jacó, ele não é mais o mesmo. Ele tem uma história ali de transformação. Quer dizer, o poder do Senhor novamente atuando ali sobre a vida de Jacó. E é isso que Deus está falando com Moisés aqui no início da porção. Olha, eu me manifestei a eles como Deus Todo-Poderoso, como aquele que pode todas as coisas. Mas agora para você, eu estou dando o meu nome. E aí ele fala: olha, eu sou. Ele se coloca como eu sou. E aqui nós falamos, né, do hebraico Yud Rei Vav Rei, que significa eu sou, eu serei, eu sou o que sou. Cada Bíblia ela vai para uma tradução, né? Na Almeida geralmente nem aparece essa expressão hebraica. E é em cima disso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. Por que Deus para aquele momento com Moisés e vai falar com ele, vai mostrar para ele a importância dele ter revelado o seu próprio nome para Moisés? Lá atrás no livro de Gênesis, o Senhor, ele fala com Abraão, e quando ele fala com Abraão e faz aquela aliança com ele, que é uma aliança, né, que a gente depois vê ela sendo repetida nas gerações, né, no Isaac, no Jacó. Isso passa depois para os filhos, para as tribos ali de Israel. Lá em Gênesis 17, do versículo 7 a 8, é a primeira vez que o Senhor fala a aliança completa ali para Abraão. E eu vou ler para você, eu queria que você prestasse muita atenção. Estabeleço a minha aliança entre mim e você, e com os seus descendentes depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Eu darei a você e a seus descendentes depois de você a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei o Deus deles. E essa aliança ela tem duas partes. Uma parte fala de multiplicação e a outra parte fala da posse de Deus sobre aquele povo. E aqui, quando a gente está nessa porção de hoje, a gente consegue identificar que a primeira parte da aliança já está cumprida, porque aquele povo ali, ele já tinha se multiplicado. De Jacó saíram as 12 tribos. Quando Jacó foi para o Egito,
E José estava lá, a palavra diz que ele chegou lá, Jacó e seus filhos, com os filhos de seus filhos, as suas esposas, chegou lá com 70. E agora aquela nação estava tão grande, estava ocupando tanto espaço, estava tão numerosa, que até o faraó estava se sentindo ameaçado naquela época. E então a gente vê, Moisés podia enxergar ali fisicamente, olha, essa palavra que Deus deu lá atrás para Abraão, eu já consigo ver com os meus olhos, porque a descendência se multiplicou mesmo. A descendência se espalhou pelo Egito de uma tal forma que virou uma ameaça. De tantas pessoas que eles se multiplicaram. E a outra parte da aliança é a parte que o Senhor fala que ele seria o Deus daquela nação, que ele seria Deus e que eles seriam o seu povo. E essa parte de multiplicação que eu falei para vocês, foi onde Deus foi Deus El Shaddai, foi Deus Todo-Poderoso. Foi ali que ele se manifestou, que ele multiplicou, que ele deu aquele povo que eles precisavam. Só que ele avisou Abraão lá atrás também, que aquele mesmo povo que ia sair de Abraão, um dia eles iam se tornar escravos no Egito. E eles iriam ficar lá por mais de 400 anos, escravos. E você para pensar comigo, você consegue imaginar, são praticamente 4 gerações, vamos considerar aí 4, porque o homem tem o limite de 120 anos de idade, então entre 3 a 4 gerações de pessoas que só eram escravas. Elas não sabiam fazer outra coisa, elas sabiam ser escravas. Elas não conseguiam enxergar outra forma de vida. O bebezinho nascia, a mãe era escrava, o pai era escravo, o irmão já era escravo, pequenininho, já trabalhava lá, serviço pesado, coisas. Então, assim, é muito tempo sendo escravo. E era muita gente, era muita gente. Então, quando o faraó escutou o Moisés chegar lá e falar assim, tem um Deus, esse Deus falou que vai tirar eles daqui. E aí o faraó já começa a pressionar para cima do povo e começa a apertar, em cima do povo de Israel, e o povo fica muito oprimido, fica muito triste. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor revela o seu próprio nome. E quando ele revela o seu próprio nome, ele queria lembrar a Moisés e mostrar para o povo de Israel que aquele Deus que estava ali não era qualquer Deus que falava com Moisés. Que era um Deus que tinha poder, mas era um Deus também que era capaz de ser tudo aquilo que o povo precisava. E esse trecho que nós lemos nesta noite, ele diz o seguinte, que o Deus olhou para aquele lugar, viu a escravidão, escutou o clamor daquele povo. E nesse momento ele se manifesta como o Deus que vai poder suprir na nossa vida. E chegou o tempo de aquela escravidão acabar. Chegou o tempo do Senhor pegar aquele povo e trazer ele de volta para o lugar. Porque assim como um dia os patriarcas estiveram peregrinando e foram avisados que eles estariam ali só peregrinando, agora não, agora era a vez do povo sair e do povo ir para o lugar onde o Senhor tinha reservado. Aquela promessa, aquela aliança que o Senhor fez com Abraão, agora ela ia se completar. Ela ia passar para outra parte de ser realizada. O Senhor tiraria Israel do meio da escravidão ali no Egito, se colocando como Deus dele. Mas as coisas que o Senhor faz na nossa vida, elas não acontecem de uma hora para outra. O Senhor fala conosco muitas vezes que Ele vai fazer algo, mas talvez no nosso tempo e nosso pensamento, a forma das coisas acontecerem são muito diferentes da de Deus. O ser humano geralmente não tem a noção do que é o tempo do Senhor para acontecer as coisas na nossa vida. E 400 anos de escravidão, creio ali que pouquíssima gente tivesse essa memória bem fixa de que Deus iria fazer alguma coisa, de que havia um Deus, porque como eu disse para vocês, muita gente cresceu ali, já saiu da barriga já escravo. E o Senhor, ao falar para eles que Ele é o Senhor, que Ele é Adonai, Ele quer lembrar Israel, Ele quer lembrar o povo daquilo que Ele é capaz de fazer.
e que Ele é um Deus único, que Ele é um Deus poderoso, mas que Ele também tem muitos outros atributos para dispensar ao seu povo, para trabalhar na vida das pessoas. Mas todo tipo de escravidão pela qual nós passamos, para nós é uma coisa que naquele momento que a gente está passando parece sem fim. Por mais que alguém venha para você e te dê uma palavra do Senhor, leia para você um versículo, mostre para você uma promessa de que Deus vai agir na sua vida, não precisa ser um profeta falando, mas é um trecho da Bíblia, porque a palavra do Senhor, ela tem muitas promessas para nós. Talvez no nosso momento de aflição, no nosso momento de dificuldade, a gente seja igualzinho a Israel, que quando o faraó foi lá e tirou a palha, eles ficaram mais desesperados ainda do que eles já viviam, porque ser escravo para eles se tornou um lugar comum, mas não ter palha não. Eles eram escravos, mas não sabiam ficar sem palha. Então, assim, para eles a coisa estava piorando e muito. Por mais que fosse comum ser escravo naquela época ali para eles. Então, o Senhor, Ele quer se manifestar na nossa vida, também como Ele se manifestou a Israel. Mas o Senhor tem esperado de nós que a gente realmente creia nas coisas que Ele pode fazer. E o processo de libertação que Deus quer fazer na nossa vida, ele não tem limite, porque Deus não é limitado. Aquilo que Deus quer tratar no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, no meio onde você vive, não tem limite para ser tirado, não há limite para a gente ser liberto. A gente, às vezes, é que coloca o limite nessas coisas. E a gente precisa fazer como Deus fez naquele momento ali, lembrar quem é o Deus que a gente serve. Porque no nosso processo de libertação, a gente vai sofrer, porque a nossa carne é fraca, porque, como eu disse, né, tiraram a palha de Israel, aí a coisa ficou pior. Talvez antes da gente receber aquilo que Deus tem para trabalhar na nossa vida, para nos libertar, as coisas apertem um pouco mais. E tem uma frase, né, que às vezes a gente fala e a gente constata que quando você está num processo com Deus de algo que você está buscando, e não necessariamente, irmãos, é bênção física, mas o processo que você está com o Senhor de busca de intimidade, de santidade, parece que as coisas pioram de uma tal maneira, vão apertando, vão te cutucando, você vai ficando, parece que exprimido. E aí alguém vira para você e fala assim, desanima não, porque quando as coisas estão apertando, é porque a vitória está perto. E é uma constatação mesmo, porque se você pegar a palavra do Senhor, você vê que em alguns momentos, alguns servos do Senhor passaram por coisas muito difíceis. Olha o processo que Deus vai passar com Israel agora. Toda vez que acontece alguma coisa com o Egito, o faraó vai em cima do povo de Israel. Toda vez que Deus move ali, cada vez mais eles castigam o povo de Israel. E o povo estava ali, não sabia nem para onde que olhava mais. E a princípio, eles ficaram desesperados mesmo. E a gente fica assim também, quando as coisas estão piorando para o nosso lado. A gente às vezes não consegue ver com os olhos espirituais, porque nós somos humanos, somos, né, seres humanos, estamos aqui ainda. E no momento que as coisas apertam, a gente olha com o nosso desespero às vezes. Mas é nessa hora que a gente precisa lembrar quem é o Senhor que apareceu para nós. É nessa hora que a gente tem que lembrar o que Deus tem para oferecer na nossa vida. Assim como Ele fala que Ele vai fazer, quando Ele começa o processo, nós precisamos nos submeter a passar por isso. Não é uma coisa fácil de acontecer, às vezes é muito dolorido, às vezes exige de nós ceder. Às vezes exige de nós mudança de pensamento, exige da gente uma coisa que você pensava desde que você se entende por gente, você abrir mão daquilo. Mas é o processo que o Senhor quer fazer conosco, porque quando a gente tem uma dúvida, o Senhor é para nós a resposta. Quando a gente está passando uma aflição, Ele é para nós o bálsamo. É isso que o nome dele diz para Moisés naquele momento ali. Olha, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Mas é preciso que o povo que ali está, é preciso que cada um de nós
venha se submeter a esse Deus verdadeiramente, porque é isso que o nome dele diz. E quando o Senhor fala ali na palavra, que ele está revelando o nome dele, e que esse nome deveria ser lembrado de geração em geração, é isso que o Eterno está querendo dizer para nós, que a gente não precisa ficar desesperado, que a gente não precisa achar que não há solução, porque o que nós precisamos, Deus será para nós. E ali, quando o Senhor começa a trabalhar no processo de tirar o povo da escravidão, não foi um processo fácil, foi um processo sofrido, foi um processo sofrido na carne e no espírito, porque eles viam as coisas ruins acontecendo lá de fora e o coração deles se apertava. Eles sabiam aquele Deus que se revelou para eles, mas aqui na carne estava doendo. Você imagina que o trabalho já não era fácil. Eles estavam construindo uma cidade naquela mesma terra onde José, o filho de Jacó, que foi, o José que foi o governador do Egito, aquela terra a qual ele pediu ao faraó lá atrás, aquele faraó, que fosse um local para que o povo da família dele ali, o pai com os irmãos, a família morasse, que era a terra de Gósen. Hoje aquela terra tinha se transformado numa cidade que chamava cidade de Ramsés. E ali estavam sendo construídas grandes estruturas ali no braço. Você acha que naquela época tinha trator? Naquela época tinha aquelas máquinas que levantou, subiu, desceu? Não. Eram aqueles andaimes, eu creio, muito precários, pelos filmes que a gente assistiu até, relacionado ali, aquele período da história do povo de Israel. E as pessoas, elas carregavam aqueles pesos terríveis, aqueles tijolos enormes que eram feitos. Aí você imagina que as coisas já não eram fáceis. Agora, além de tudo, a primeira coisa que o faraó manda é tirar a palha, que era misturada no meio ali daquela massa, para poder fazer aqueles tijolos. Então, eles estavam sentindo na carne deles mesmo, assim como a gente sente. A gente sente, às vezes, quando você sabe o Deus que você está servindo, mas vem uma tribulação, vem uma opressão contra a sua vida e você sente na sua carne. Aquelas pessoas sentiam ali. E muitos deles morriam nessas condições, porque vocês acham que aquela região que o povo de Israel morava ali, Faraó liberava ali uma fartura de alimentos? Não era, eles viviam em condições precárias, eles eram escravos. As criações que talvez eles tivessem, animais e tudo, eram coisas precárias, coisas muito simples. Então eram pessoas com alimentação limitada, fazendo trabalhos muito pesados, muito esforço, e cada dia sendo mais limitados. E a gente passa isso hoje também na nossa vida, não com tijolos para construir a cidade do Ramsés, mas na luta diária que cada um de nós tem. Mas como o Senhor quis tirar Israel daquela escravidão, de ficar ali fazendo massa para levantar tijolo para cidades, que eram ali para ídolos. O Senhor também quer trabalhar nas escravidões que nós temos hoje. Nossa, pastor, eu tenho escravidão? Hoje tem. Tem muita coisa que você hoje em dia ainda é escravo. Tem muita coisa ainda que você ainda não deixou Deus libertar na sua vida. E o Senhor, quando Ele vem falar para a gente que Ele será o que será, Ele quer dizer para nós o seguinte: eu vou ser a sua libertação espiritual. Porque é nesse campo que nós vamos trabalhar. É nessa a vida espiritual, ela não é separada da vida física. Hoje nós estamos, às vezes, escravos em alguma coisa espiritualmente, e reflete no nosso físico, reflete na nossa saúde, reflete nos nossos relacionamentos. Há muitas áreas da nossa vida que ainda são escravos. E nós muitas vezes até sabemos, mas continuamos vivendo da mesma maneira. E o Senhor, Ele fala para nós o seguinte: eu vou ser o que você precisa para ser liberto. Mas é preciso que você creia nisso. É preciso que você deixe Deus agir na sua vida, assim como Ele é, um Deus que não tem limites. Um Deus que é Deus do impossível.
Um Deus que pode, como nós vimos, vamos ver de novo esse ano, porque é maravilhoso a gente estudar isso, porque cada vez que a gente estuda, a gente vê mais um detalhe. Nós vamos ver o mar se abrir, não vamos? Eu queria ver o mar se abrir na minha vida também, você quer? Não somente estudar que o mar se abriu ali para o povo de Israel, mas em alguma área da nossa vida, às vezes que a gente está se afogando, a gente dá espaço para esse Deus trabalhar e o mar se abrir também. Mas é necessário de nós a fé, a entrega, de confiar que Deus pode fazer isso por nós. Por mais que às vezes, aqui, com os meus olhos, eu não consiga enxergar. O povo não enxergava naquela hora. Eles olhavam e não viam. O que eles viam foi que o trabalho piorou. Eles não viam que a solução tinha chegado. Mas Deus estava ali. E quando Deus fala que Ele se lembra da sua aliança, como a gente já falou aqui antes, né? Até a semana passada o pastor James falou que o Senhor não se esquece daquilo que Ele fala. Mas é que chega o tempo daquilo que o Senhor falou acontecer na vida daquele povo e na nossa vida também. O Senhor tem o tempo de fazer as coisas, mas nós também precisamos da liberdade para que Ele faça. Talvez a gente esteja que nem os 400 anos de escravidão lá daquele povo. A gente acha que é normal a gente viver da forma como a gente está vivendo. E não é. O Senhor mandou o Filho dele lá para a cruz, não foi à toa. Foi para tirar de nós esse peso dessa escravidão. Foi para libertar realmente a nossa vida. E muitas vezes a gente entregou para Jesus algumas coisas no dia que a gente se converteu, mas tem umas que a gente resolveu se curar. A gente fala, Senhor, essa aqui não, deixa eu ficar comigo. Que o Senhor, lá na cruz, o Senhor perdoa os meus pecados, eu não sou mais escravo do mundo, mas deixa essas coisinhas aqui ficar, porque essa aqui eu acho que eu não consigo ficar sem elas. Nessa hora você limita Deus na sua caminhada, você limita o agir do Senhor, você limita o que Deus está falando com Moisés aqui, de Deus ser o que Ele quer ser na sua vida. Nós não podemos mais ser escravos aqui nesse mundo, nós estamos agora no reino do Senhor. Nós estamos agora no reino do Senhor. Amém? E como participantes do reino dele, nós não estamos mais ligados à escravidão lá de fora. Tem áreas da nossa vida que estão ainda, então vamos submetê-las ao Senhor também, porque Ele quer ser o que você precisa. E aí eu podia dar diversos exemplos para nós aqui. Se a gente acha que a gente precisa para viver de que outra pessoa esteja conosco, o Senhor, Ele já perdeu a função dele de marido da igreja, então. Porque o primeiro que a gente tem que ter na nossa vida como marido é o nosso Deus. Se a gente acha que se a gente não tiver um determinado bem, a gente não vai ser feliz, nós estamos limitando Deus também, porque o Senhor, Ele falou para a gente acumular tesouros no céu, não falou para a gente acumular aqui na terra. Você pensa o seguinte comigo, essa questão dos tesouros no céu, ela é muito legal, porque o que eu junto aqui, eu levo para lá? Existem pessoas famosas que quando elas morrem, elas deixam lá escrito assim, eu quero ser enterrado com essas joias, isso aqui tem que estar dentro do meu caixão, e aquilo ali também, e enfia tudo lá. Adianta para quê? Resolve para quê? A gente guardar tesouro, coisas aqui, né, que aquele que é o dono da prata e do ouro, nessa hora não dá valor nenhum para isso. Para ele isso não é importante. Então a gente não pode limitar Deus nisso na nossa vida. Se a gente achar que a gente não vai feliz com o Senhor, porque o Senhor ainda não nos deu um trabalho, um curso, um estudo, que a gente tanto quis, a gente está limitando Deus também. Porque o que você aprende no mundo secular, lá fora, não está te levando para o céu, o que te leva para o céu é a palavra dEle.
Então, às vezes, a gente faz umas inversões de papel e fica escravo lá de fora, achando que tudo lá fora eu tenho que saber, tudo lá fora eu tenho que entender, eu tenho que aprender. Às vezes, as pessoas podem achar até que a gente é meio radical, mas eu, por exemplo, tem bastante tempo que eu não assisto televisão. Mas, aí, às vezes, eu vejo algumas notícias, aí eu, na internet, eu puxo um jornal, que eu sei que ali se concentram as notícias principais, dou uma lida. Mas eu não tenho essa... eu tenho que saber de tudo. Eu não tenho que saber de tudo. Lá fora eu não tenho que saber de nada, eu tenho que saber aqui dentro. A palavra do Senhor, eu tenho que saber o que agrada a Deus, o que me leva para a presença dEle, o que eu preciso abandonar. Então, assim, eu não posso ser escravo das coisas lá fora. Eu não posso achar que porque a tecnologia e... como a gente fala que às vezes do celular, né? As pessoas cada dia tem que trocar o celular, tem que trocar não sei o quê, tem nada, gente. A gente tem que trocar a mentalidade. Porque nós precisamos realmente não ser mais escravos aqui. Permitir que Deus seja o que Ele quer ser na nossa vida. A revelação que o Senhor fez para Moisés, ela é de geração em geração. Então você é uma geração que recebeu essa palavra também. E assim você, os nossos filhos, aqueles que vão vir depois de nós, vão receber a mesma palavra de que Deus quer ser tudo que você precisa na sua vida. Deus quer operar a libertação total na sua vida, de tudo aquilo que te prende aqui a essa terra. Mas você precisa dar essa liberdade para o Senhor. É preciso vir de você para o Senhor a possibilidade, Senhor, aqui o Senhor precisa de agir. Você não pode separar. Na caneta, Senhor, o Senhor deixa, pega só o controle. Não, você tem que entregar tudo para o Senhor poder fazer essa libertação. E aqui nessa porção, o Senhor começa a mover ali no meio do Egito as pragas, os sinais e as maravilhas que Ele falou que Ele iria fazer. E é interessante que Deus, Ele tem um carinho com os seus filhos, que muitas vezes Ele chega e fala assim, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso e isso também. E quando Ele avisou para Moisés, Ele falou, eu estou levantando você, você vai lá, você vai falar, eu vou fazer, mas o faraó não vai deixar. E a gente vai estudar isso por toda a porção. Nessa porção você vai ver 7 pragas que o Senhor manda ali ao Egito. E cada vez que Faraó é atingido, o povo dele é atingido, ele pede misericórdia, pede para Moisés orar, mas ele endurece o coração. Mas ele endurece o coração de novo, endurece de novo. E assim vai. E assim a nossa caminhada também. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, você está vendo Deus operar, mas você não está vendo tudo acontecer de uma vez só. Algumas coisas ainda estão endurecidas. Algumas coisas vai demorar mais tempo para acontecer. Mas a gente precisa também reconhecer os sinais de Deus. Não é porque você não viu ainda o bolo confeitado que a massa não está no forno. Saiba reconhecer o que Deus está gerando na sua vida. Tem muita coisa que o Senhor, às vezes Ele tarda em fazer mais ainda do que Ele tinha programado por causa da nossa falta de visão. Nós estamos vendo só o faraó endurecendo a nossa vida, mas a gente não está vendo Deus operando através das pragas, os sinais que Deus está mostrando. E eu tenho certeza que diante de tudo que nós passamos, Deus sempre dá sinais para nós. Deus sempre mostra para nós, e nós precisamos nessa hora estar com os nossos olhos espirituais atentos. Olha, não aconteceu ainda completamente o que eu preciso. Mas como que o Senhor é bom, como que o Senhor tem me sustentado, como que o Senhor tem me dado vida, me tem dado força, para todo dia eu continuar lutando. E de vez em quando o Senhor Ele é tão bom, que Ele libera alguma coisa ali sobre você, você tem um refrigério, Ele libera uma solução. Talvez não é a solução ainda que você precise completamente, mas Ele está caminhando com a gente. E ali no meio das pragas ali, o Senhor estava caminhando com Israel, porque a palavra fala que lá em Gósen não acontecia não é verdade? O povo egípcio era atingido, mas o Senhor cuidava lá do povo judeu, cuidava dos israelitas ali. Ele estava dando livramento naquele momento, e aquilo ali já estava trabalhando a libertação daquele povo.
Olha, mesmo que no meio da luta ainda, o Senhor tem dado livramento. Mesmo que ainda caminhando para o resultado final, o Senhor tem sustentado. A gente precisa começar a ficar atento a essas coisas, porque senão a gente vira só murmuradores. E o Senhor, Ele trabalha o processo da nossa libertação assim. Às vezes Ele passa um período sem falar nada. Às vezes Ele passa um período sem fazer você ver alguma coisa acontecendo, mesmo que Ele ainda esteja fazendo. Mas às vezes Ele libera alguma coisa. Às vezes Ele fala. Mas a gente tem que ser grato. E a gente tem que ver que o Senhor está ali. Continuar percebendo que Ele está conosco. Que mesmo que ainda tudo não tenha se resolvido, tudo que você precisa não tenha acontecido, mas o Senhor está com você. E o Senhor, Ele tem, como eu disse, Ele é El Shaddai. Primeiro Ele se revela a você com todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer na sua vida. Mas hoje Ele quer se revelar a você como Deus que liberta. Ele quer tirar você de toda a escravidão, de tudo aquilo que ainda te prende, de tudo aquilo que você ainda duvida, de tudo aquilo que você acha que é você que tem que fazer, porque isso também é uma escravidão. A gente achar que eu que tenho que fazer. Tem coisas que é o Senhor que vai fazer e nós precisamos descansar que o Senhor vai fazer. Todas essas coisas podem ser identificadas como escravidão na nossa vida. E Ele vai ser o que você precisa. Ele será o que você precisa. Ele é hoje o que você precisa. A gente precisa estar atento a isso. Como é que você tem percebido os sinais que Deus tem te dado? Será que você tem percebido? Ou será que você ainda acha que é escravo? Será que você ainda acha que está sozinho, que está perdido, que está desamparado? Qual é o pensamento escravo que tem estado dentro da sua mente? Eu preciso que você enxergue o que o Senhor tem feito na sua vida. Como que você tem sido abençoada, como que você tem sido abençoado, como Deus tem livrado você e a sua família, como Ele tem sustentado a sua vida. Como que Deus tem abençoado outras pessoas através de você e você não está nem se dando conta. Às vezes faz as coisas tão mecanicamente que não consegue nem ver. Como que você é bênção também na vida de outras pessoas. Você não é mais escravo desse mundo. Jesus, Ele está com você. O sacrifício dele foi perfeito. E tem todo o poder para libertar a nossa vida, para tirar qualquer cadeia que Satanás possa tentar colocar sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos. Ele tem todo o poder. Essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite, do significado real do Deus que você serve. Ele vai ser o que você precisa, Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa, Ele é o único que você precisa. Não há outro igual a Ele, não há outro que possa fazer o que Ele pode fazer na nossa vida. É somente Ele. Meus amados, Moisés foi lá com Arão, o Senhor deu para ele, naquele cajado que ele tinha, um sinal, e ele pegou aquele cajado e transformou, o Senhor transformou em uma serpente. Os sábios lá do faraó fizeram a mesma coisa, mas quando estavam lá aquelas serpentes, daqueles homens egípcios, a única serpente que foi transformada do cajado, que o Senhor abençoou, comeu as outras. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Ela era uma só. Então você precisa de somente um Deus. Porque Ele falou na sua palavra que através do nome dEle, do Filho dEle, você vai pisar serpentes e escorpiões. A escravidão na sua vida tem que acabar. Você precisa crer que o Senhor também colocou um cajado na sua mão. O Senhor também tem poder para fazer o que Ele quiser através da sua vida. Ele quer libertar você nessa noite.
O Senhor não deixou José escravo. Pensa comigo. Volta um pouquinho na história. Adiantava para José ficar casado, rico, escravo? Adianta para você hoje, você prosperar, você se casar, você ter relacionamentos e continuar escravo? Adianta para você? Deus tirou José da escravidão, tirou ele da casa de Potifar, depois tirou ele lá daquela prisão, e ele também tira a cada um dos seus servos hoje das prisões espirituais. O servo do Senhor tem que ter a visão de que as coisas desse mundo não podem nos satisfazer, nós não podemos nos acomodar aqui, como Israel ficou acomodado 400 anos na escravidão. Não se contente em receber somente as coisas que você pode ter aqui. Seja livre, seja liberto, porque o nome de Jesus tem poder para nos libertar. Nós precisamos, amados, entregar ao Senhor tudo aquilo que aprisiona a nossa vida. Se há alguma área da sua vida ainda que está aprisionada, é hoje o dia de nós entregarmos ao Senhor. É hoje o dia, porque Ele se revela a nós nessa noite mais uma vez como Deus que é. Amém, amados?